Você é aquela pessoa no grupo que sempre está sendo picada por mosquitos? Porque eu com certeza sou. E a ciência já mostrou que isso é real, que os mosquitos são mais atraídos por algumas pessoas do que por outras. E o motivo disso é, pelo menos em parte, genético. E neste vídeo eu quero colocar isso à prova. Então voei até a New Mexico State University para conhecer o homem dos mosquitos, o professor Imo Hansen. Olá, nós temos uma coleção de linhagens de laboratório. Aqui, ele mantém colônias de muitas espécies diferentes de mosquitos. E uma linhagem exótica, ele realmente alimenta com o próprio sangue. Não, estou falando sério. Esses aqui são feitos com o meu sangue. Sério? Sim, absolutamente. Você sou alimenta o único esses? que alimenta eles. Eu não posso pedir para meus alunos, sabe? Seria um pesadelo conseguir permissões. Como você para alimenta esta eles sala com aqui. sangue? Bem, Você colocaria só o seu eu braço só lá coloco dentro? meus braços lá dentro e espero. É uma coceira psicológica ou o quê? Não, coça de verdade. Sim, e eu estou levando, quero dizer, umas 25 picadas agora. Os mosquitos precisam das proteínas do nosso sangue para produzir seus ovos. Então, só as fêmeas picam. Os ovos eclodem nessas larvas que se contorcem, que se desenvolvem em pupas antes de se tornarem mosquitos adultos voadores. Então, eles procuram novamente sangue de vertebrados para produzir mais ovos. Todo o ciclo de vida leva apenas 2 semanas. Mas o que eu queria saber é, será que sou um alvo desejável? Como podemos descobrir se eu sou atraente para os mosquitos? Certo, temos basicamente um tubo em Y que possui uma câmara de contenção. Colocamos os mosquitos aqui em baixo, há um pequeno ventilador produzindo uma corrente de ar algo em torno de 4 metros por segundo. Vamos inserir uma isca numa dessas câmaras. E na verde ou na amarela? Então, você quer dizer que a isca sou eu? Sim, você, exatamente. Você coloca a sua mão ali. Seria bom se você esfregasse a mão primeiro. Fique então, com um pouco de se você oleosidade. estiver suado, sim, Este é aí é o que lugar está o ouro, certo. exatamente. É um drifter. Se alimenta quase exclusivamente de humanos. Eles são realmente especializados em picar humanos. É bom saber disso. Tem 20 mosquitos na câmara de contenção. E eles vão decidir se vêm me encontrar ou se vão para o outro lado, onde não encontram nada. Certo. Estamos soltando os mosquitos. Estou vendo eles vindo. Ah, ele escolheu errado. Você está vendo isso? Cara, você é atraente. Quer dizer, Sério? desculpa. Você é um forte atrativo para os mosquitos. Todos foram na sua direção. Nenhum deles foi para o outro lado. Sim. Isso é incrível. Bem, tem um preso aqui dentro. Eu não esperava ter uma resposta tão forte. Tipo, você vê todos aqueles Beleza. mosquitos. Esse tipo de teste foi realmente usado para descobrir que a base da nossa atratividade para os mosquitos é, pelo menos, parcialmente genética. Pesquisadores recrutaram 18 pares de gêmeas idênticas e 19 pares de gêmeas não idênticas, ou fraternas. Depois, eles usaram um teste do tubo em Y para avaliar a atratividade de cada indivíduo para os mosquitos, medida pela fração de mosquitos que voaram corretamente para o braço do tubo onde a gêmea estava. O que os cientistas descobriram é que a atratividade para mosquitos entre gêmeas é correlacionada, ou seja, quanto mais atraente você é para os mosquitos, maior a probabilidade de sua gêmea também ser. Mas isso não é tão surpreendente e poderia ser causado por fatores ambientais ou uma dieta comum. Porém, ao comparar gêmeas idênticas com gêmeas fraternas, foi revelado que a correlação era maior entre as gêmeas idênticas. Isso sugere fortemente que a genética influencia o quanto você é atraente para os mosquitos. Como as gêmeas idênticas compartilham mais genes do que as gêmeas fraternas, isso explica por que a atratividade para mosquitos delas seria mais correlacionada, se realmente for a genética que determina o quanto os mosquitos gostam de você. Com esse último teste, ficou claro que eu era atraente para esses mosquitos. Sim, Exceto que não estávamos me comparando a outro humano. Estávamos apenas me comparando a um controle, sem Exatamente, nenhum sim. humano. E se me compararmos com minha esposa Raquel? Normalmente eu sou picado, e ela não. certo. Então, isso deve ser um bom teste, talvez. Para ver se, sob condições de laboratório. Nós conseguimos reproduzir aqui. Nós vamos apresentar nossos achados anedóticos. Exatamente, ou evidências anedóticas. Mais uma vez. Preparando. Certo. Vamos colocar as mãos na posição. Veja, eles realmente começam a acordar. Eles sentiram algum cheiro. Tem algo acontecendo aqui. Aí está. Certo. O que estamos vendo? Uau! Tem bastante aqui do meu lado, mas do seu também. Vamos ver. Acho que estou pegando mais. Você, parece pra mim que você pegou 3. Ok, queremos parar o experimento agora. Tudo bem. Ok, agora vamos contar. Acho que são 7 do seu lado aqui.
5 no compartimento. 5 no compartimento. E vários do seu lado. Então, quem foi picado? Eu fui picado. Você foi picado. Na realidade, repetiríamos esse experimento talvez umas 8 vezes ou algo assim. Certo. E trocando vocês de lugar, mas eu acho que essa é uma boa maneira de mostrar como isso funciona. Ok, então esse resultado não foi particularmente rigoroso do ponto de vista científico, mas reproduziu nossa experiência no mundo real, que é que eu sou muito mais atraente. Bem, pelo menos quando se trata de mosquitos, do que Raquel. Mas a questão é, eu acho, isso se resume à nossa genética? Sim, então cuspimos em alguns tubos e os enviamos para serem testados. Certo. E estávamos interessados em 7 locais específicos do nosso DNA. E 16 mil pessoas concordaram em participar deste estudo e avaliaram o quanto achavam que eram atraentes para os mosquitos. Então, o que os cientistas fizeram foi um estudo de associação genômica ampla. Ou seja, eles analisaram todo o DNA de todos esses participantes e tentaram ver se havia características em comum entre as pessoas que disseram ser atraentes para os mosquitos que as diferenciassem das pessoas que disseram não ser atraentes para os mosquitos. E eles identificaram 7 locais específicos no DNA, 7 mudanças de uma única letra, que parecem estar associadas a diferentes níveis de atratividade para os mosquitos. Então, recebemos nossos resultados de volta. E você quer vê-los? Quero sim. Estou muito curiosa. Tudo bem, vamos abrir aqui. Ok, então dos 7 locais relacionados à atração de mosquitos, acontece que temos DNA idêntico em 4 deles. Então você pode descartar esses, o que deixa apenas 3 áreas, onde realmente temos DNA diferente. No primeiro local, você tem uma cópia de uma alteração de letra, o que na verdade te deixa significativamente protegido contra mosquitos. Não acredito. Sim, isso está associado a uma menor atração para mosquitos. Eu não tenho nenhuma alteração de letra nesse local. Agora, no segundo local onde somos diferentes, eu tenho uma alteração de letra em comparação com você, que me torna menos atraente para os mosquitos, então mais protegido. Interessante. Se você olhar para a importância dessas 2 alterações de letra, a sua é cerca de 2 vezes mais significativa do que a minha, mas ainda assim, nós dois temos uma troca de letra protetora. Então, no último SNP, nós realmente diferimos significativamente. E eu tenho 2 cópias de uma variante que me torna mais atraente para os mosquitos. Esse foi o único SNP que estava associado a ser mais atraente para os mosquitos. E eu tenho 2 cópias dessa alteração. E você não tem nenhuma cópia dessa alteração. Então, isso faz sentido. Então, no geral, eu diria que nossa genética realmente bate com isso aqui. E claro, não podemos dizer que isso prova que está certo, mas definitivamente é consistente com esses SNPs estarem realmente associados à sua atratividade para os mosquitos. E isso meio que se confirma pela nossa experiência. Que legal. Agora, não está claro exatamente como essas mudanças genéticas podem nos tornar mais ou menos atraentes para os mosquitos. Mas é provável que tenha algo a ver com o odor, ou os compostos voláteis que nossos corpos liberam, e também com o microbioma, as bactérias presentes na nossa pele. Um dos principais sinais que os mosquitos gostam de seguir é o dióxido de carbono. Isso significa que se você tem um metabolismo mais alto, se acabou de se exercitar, se tem um porte físico maior, ou até mesmo se está grávida, você tem mais chances de atrair mosquitos. Mas os mosquitos também são atraídos por outros compostos voláteis que liberamos, como ácido lático, acetona e amônia. Mas os cientistas também descobriram alguns produtos químicos que repelem, ou parecem prejudicar a capacidade dos mosquitos de nos encontrar. Esses compostos químicos que liberamos naturalmente são octanal, nonanal, decanal e 6-metil-5-hepten-2-zona. Então, por que isso é importante? Bem, os pesquisadores estimam que nossa atratividade para os mosquitos é tão hereditária quanto a altura ou o QI. Ou seja, a genética desempenha um papel significativo aqui. Então, entender essa relação é realmente importante, especialmente quando você considera que, de todos os animais, os mosquitos têm o maior impacto na saúde humana. Os mosquitos são o pior animal de todos os tempos para os humanos? Com certeza, não há dúvida sobre isso. A malária matou mais pessoas do que as próprias pessoas mataram pessoas. Eles são o animal mais perigoso do mundo. Segundo algumas estimativas, os mosquitos mataram mais da metade dos humanos que já viveram. Agora, essa estimativa tem sido debatida e provavelmente é exagerada. Mas mesmo assim, este ano, mais de 1 milhão de pessoas vão morrer de doenças transmitidas por mosquitos. Então, se não for metade, certamente um número significativo de humanos morreu por causa dos mosquitos. Provavelmente mais do que por qualquer outra causa isolada. O que me levou a pensar, você acha que os humanos podem ter evoluído essa característica de cheirar pior para os mosquitos como uma adaptação para evitar as doenças? Ou é apenas por acaso que algumas pessoas são menos atraentes para os mosquitos do que outras?
Essa é uma pergunta muito boa. E já que estamos falando de evolução, considere isso. Se você algum dia contrair malária, ela realmente muda a química do seu corpo para fazer você produzir um odor que te torna mais atraente para os mosquitos. Pense nisso. O parasita da malária evoluiu de forma que, quando está em seu hospedeiro, faz com que o hospedeiro fique mais atraente para os mosquitos. Os mosquitos são os responsáveis por transmitir a malária. É fenomenal. Quero dizer, a evolução é incrível.